Pessoal, a aula de hoje é sobre o reino animal. E antes de mais nada, eu pergunto para vocês: vocês, por exemplo, já assistiram, por um acaso, já assistiram a Era do Gelo? Esta animação aqui, ó, um filme de animação. Lá tem diversos personagens, os quais são exemplares do reino animal. Exemplo: Mene, o mamute, Cid, o bicho preguiça, Diego, o tigre, dente de sabre e Scratch, o esquilo. Eu já vou adiantar para você, todos esses aqui são o quê? Mamíferos. É ou não é? Vamos para frente. Olha aqui, ó. Então esses animais viveram há milhões de anos. Alguns não existem mais, como o tigre dente de sabre e os mamutes, né? A gente tem os elefantes que são parecidos, mas perceba que mamute e elefante são coisas diferentes, né? Até pela pelagem, né, que existe, porque naquela época era muito frio. Então aqui a gente tem aqui, ó, o mamute, algumas informações sobre o mamute e algumas informações sobre o tigre dente de sabre. Muito legal essa animação, não é? Então vamos lá. O reino animal compreende uma grande diversidade de indivíduos, é verdade. A influência dos fatores naturais, como as mudanças climáticas, contribuíram para a extinção de muitas espécies. De que maneira o ser humano pode influenciar a sobrevivência de outras espécies? Qual a importância de se conhecer a variedade de animais? Isso daqui tudo vai ser respondido, mas pensa comigo, né? Os animais eles vão se adaptando. As adaptações são muito importantes. Então, se eles estão num ambiente mais frio, eles vão criando pelagem, gordura para proteção térmica deles, né? Se eles precisam voar, eles vão criando asas e por aí vai. Só que esse processo é um processo que demora milhões e milhões de anos, beleza? Características gerais do reino animal. Então, diferente das plantas, do reino das plantas, a maioria dos animais se locomove. Perceba que a maioria, quando a gente fala maioria, é porque todos se locomovem? Não. Alguns não, mas a maioria sim. Para a obtenção de nutrientes e possui um complexo sistema nervoso que permite a busca e a localização de alimentos. Ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram adaptações de sobrevivência. Então vamos lá. Os animais são animais pluricelulares ou multicelulares. Pluricelular ou multicelular são sinônimos, tá legal? Significa o quê? Que tem várias células, diferente das bactérias, por exemplo, que são unicelulares. Então, ó, pluricelulares significa que tem muitas células. São eucarióticos, ou seja, possuem células com organização nuclear. Um ser eucariótico é diferente de um ser, por exemplo, procariótico. O eucariótico é aquele no qual as células possuem a membrana nuclear. É uma membrana que dentro da célula separa o citoplasma do núcleo. Então existe essa divisão. Legal? Uma boa adaptação. São heterotróficos. Isto é, são incapazes de produzir o próprio alimento. Diferente das plantas, por exemplo, que são autotróficas, elas fazem a fotossíntese, então elas mesmas produzem a alimentação dela. Os animais não, eles têm que ir em busca do seu alimento, seja grama, seja um outro animal, beleza? Então, esta característica se chama eles serem heterotróficos. Tranquilo? Tem adaptações necessárias para sua proteção. Legal. A maioria dos animais possui adaptações importantes para a sobrevivência. Então, tem tubo digestório, órgãos sensoriais, sistema nervoso. Quanto a essas adaptações em relação aos órgãos sensoriais? Pense, por exemplo, uma águia. A águia tem a visão muito aguçada, porque quando ela está lá em cima, ela consegue ver de muito longe a sua presa. Os morcegos, por exemplo, têm a visão muito ruim, né?
Mas o que eles desenvolveram? Um sistema de sonar. Então, eles gritam e eles vão ouvindo. O som que eles gritam bate em alguma superfície, em algum obstáculo, e assim eles conseguem se orientar. Legal? Outros tipos de adaptações, reserva de gordura, as baleias, as focas, por exemplo, podem ficar longos períodos sem se alimentar porque tem aquela reserva. Os ursos, né, se alimentam muito, e daí quando chega no inverno, hibernam. Eles ficam lá paradinhos, queimando aquela grande reserva de gordura. Para, imagine o som de uma floresta, por exemplo. Os animais estão em todos os lugares, seja no ambiente aquático, terrestre ou até mesmo aéreo. Classificação dos animais. O reino animal é subdividido em diversos filos. Então a gente tem o reino animal e os filos. Esta tabela vocês têm que copiar e tem que estar na ponta da língua. Os filos são muito cobrados. Então os filos a gente tem aqui, ó, o filo dos poríferos. Um exemplo é a esponja do mar. Vocês já assistiram Bob Esponja? Então, o personagem Bob Esponja calça quadrada é um exemplo de porífero. Isso já foi cobrado no CPM. Selenterados, nós temos corais e água-viva, por exemplo. Água-viva também já foi cobrado no CPM. O desenho do Bob Esponja tem as águas-vivas também, tanto que eles vão lá caçar águas-vivas. Plateumintos, nós temos a planária, esquistossomos, né? Planária, os nemateumintos, exemplos, a lombriga, o ancilostomos, são coisas que a gente acaba comendo e algumas pessoas ficam contaminadas, ficam com lombriga, né? Os anelídeos, a gente tem que lembrar de anel, tá vendo que tem anel? Os anelídeos são animais que têm vários anéisinhos. Exemplo, minhoca e sanguessuga. Se você for ver uma minhoca, por exemplo, ela tem vários anéis. Molusco, polvo, caramujo. Você já ouviu falar do lula molusco? Então aqui nós também temos aqui, ó, dentro dos moluscos nós temos o lula molusco. Um personagem também muito interessante, vizinho do Bob Esponja que fica tocando lá o seu clarinete. Os artrópodos. Os artrópodos é um grupo muito grande. Dentro dos artrópodos nós temos ali, ó, aranha, camarão, mosca e temos escorpião, por exemplo, insetos, todos os insetos, todos esses estão dentro do filo artrópodos. Equinodermos, estrela do mar. Nós não temos lá o Patrick Estrela? Patrick Estrela. E finalmente os cordados. Daí a gente tem os elefantes, ave, peixe. E aqui uma coisa importante. Todos esses daqui, ó, todos esses daqui, eles são invertebrados. Já os cordados, eles são o quê? Vertebrados. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. Vertebrados. Qual que é a diferença? Os invertebrados não possuem o que? Coluna vertebral. Já os vertebrados possuem. Tranquilo? Vamos lá falar um a um. Os poríferos, né? Os poríferos, às vezes o nome, a origem do nome geralmente é grega ou latim. E às vezes o nome nos ajuda a identificar. O filo porífera, que é os poríferos, vem do grego. Pores significa poros, né? E poros, portador. Então, pores, poro e poros, portador. Reúne as esponjas. Animais aquáticos com organização corporal simples. Então, perceba que são animais simples, não apresentando nenhum tipo de órgão nem tecidos, até porque eles são simples. Esses animais têm como principais características o corpo perfurado, cheio de furinhos, que são os poros, que dá o nome ao filo, e grande capacidade de regeneração. Então, se você arranca um pedaço de uma esponja do mar, por exemplo, ela cresce de novo, tá?
A maioria vive no mar, em águas costeiras, rasas e quentes, geralmente associados à comunidade de recifes e corais. Então, onde tem recife, geralmente vai ter um monte de poríferos, legal? Diversas espécies de poríferos produzem substâncias tóxicas para se defender de seus predadores. Então, muitos nem se movem, alguns se movem, mas muito pouco. Então, como que eles vão se defender de um predador, por exemplo? Eles soltam toxinas, né, nos seus predadores. Selenterados ou quinidários. Então, o nome do filo é quinidária. Quinidária reúne os animais aquáticos que têm como representantes os corais, as caravelas e as anêmonas do mar. Todos esses nomes é interessante você pesquisar, para caso cair alguma imagem do tipo, você já saber identificar. Sendo a maioria de vida marinha, ou seja, estão no mar, algumas vivem fixas e outras nadam livremente. Então a gente tem algumas fixas que não se movem e outras que nadam, né? Geralmente sua estrutura corporal é mole e gelatinosa. São conhecidos por causar queimaduras dolorosas, pois apresentam uma célula característica, o quinidoblasto, que faz essa queima, beleza? Plateumintos ou vermes achatados. Então são os vermezinhos achatados. O filo Plateumintes ou Plateumintos reúne os animais de corpo achatado, sendo algumas espécies de vida livre, como a planária e outras parasitas. Qual que é a diferença entre vida livre e parasitas? O de vida livre é aquele que pode ficar na água, por exemplo, né? Tá livre, tá no ambiente. Os parasitas geralmente estão dentro de um outro ser. E esse ser se chama hospedeiro. A gente tem o parasita que fica dentro do hospedeiro. Exemplos de parasitas, a tênia e esquistossomos, são coisas que muitas vezes, às vezes o ser humano tem dentro. Então são animais que acabam roubando a nossa energia, porque eles, quando a gente se alimenta, eles comem um pouco desse nosso alimento. Daí a gente tem que comer mais, entendeu? Isso daqui é um textinho para você parar e ler, tá? Sobre esquistossomose. Muito, muito legal, muito importante isso daqui, tá bom? Sobre essa doença, também chamada de barriga d'água, tá? Nós temos ali os nemateumintos, né? O filo Nematoda ou Nemateumintos reúne uma grande variedade de animais que apresentam o corpo cilíndrico. Então aqui aqueles os plateumintos eram achatados, os nemateumintos são mais arredondados, mas não têm anéis. Causam diversas doenças, tanto em plantas como em animais, e vivem nos mais diversos ambientes. Então, água doce, que são as águas de rio, ou salgada, dos mares e oceanos. Também em terra úmida ou no interior de outros animais. Os representantes mais conhecidos são as lombrigas, e aqui, ó, vai um asterisco. Então, a lombriga faz parte do quê? Dos nemateumintos. O nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides. A famosa lombriga, sabe quando a gente fala, ah, é um parasita também, né? A gente fala assim, ah, ele está com lombriga. Quando a pessoa não para de comer, exatamente por essa questão. Quando a pessoa está com muita lombriga, a lombriga rouba um pouco da comida. Por isso que a pessoa está sempre com fome. Então, a alimentação dela não vai, os nutrientes não vão todo para o corpo, vai algumas para lombriga. Moluscos. Moluscos são animais de corpo mole. Reúne animais que apresentam um corpo mole, geralmente protegida por concha calcária e rígida. São encontrados representantes desse grupo vivendo nos mais variados ambientes, tanto água doce, água salgada e até terra firme. Os animais que fazem parte desse filo são caramujos, mexilhões, lesmas, polvos, lulas e outros. Aqui, ó, a gente tem algumas imagens, aqui, ó, um caramujo, aqui tem um polvo, tudo bom? Anelídeos. Lembra que eu falei dos anéis? Olha aqui, ó, são várias linhazinhas, ó, são várias linhazinhas. Então, os representantes mais conhecidos desses grupos são as minhocas e o sanguessuga. Falou em anelídeo, tem que lembrar dos anéis, tá bom? Eles estão geralmente com o corpo sempre úmido. Você sempre vai ver que está sempre meio molhadinho. Artrópodes.
o filo mais diversificado do planeta. Então, realmente, esse daqui, ó, olha os exemplos ali, ó. Nós temos ali lacraia, temos borboleta, temos escorpiões, né? Temos aranhas, temos caranguejos, temos insetos, temos mosquito. Então, o filo artrópoda ou artrópodes reúne uma grande diversidade de espécies que tem como principais características apêndices articulados. Então, ó, tem apêndice articulação, tem articulação, eles têm os membros, o braço, a perna que conseguem mexer. E tem um esqueleto chamado de exoesqueleto. Você pode ver que ele tem sempre como se fosse uma armadura, que é durinha, que é o exoesqueleto, formado por quitina, uma substância rígida. Seus representantes vivem nos mais variados ambientes, estão na água doce, salgada, terra firme, alguns voam, né? O crescimento do corpo desses animais acontece por meio de mudas ou ecdísis. Como é que funciona isso daí? Então, muitas vezes eles estão crescendo, vamos pensar num gafanhoto, por exemplo, ou num vagalume, talvez. Então, eles vão crescendo, eles mudam de... Eles têm... Porque aquela proteção, o exoesqueleto é duro. Então, conforme eles vão crescendo, o exoesqueleto, ele não estica também. Então, chega uma hora que tem um limite. Daí, eles quebram ele, saem e trocam. Criam uma nova roupagem. Aqui um esqueminha muito legal sobre o filo dos artrópodes. Então, ele se subdivide em 3 subfilos: crustáceos, quelicerados e uniramia. Né? Nos crustáceos, a gente tem aí alguns exemplares: camarões, lagostas, tatuzinho de jardim. Os quelicerados, a gente tem aranhas, ácaros, carrapatos, escorpiões, aranhas do mar. Uniramia, a gente tem lacraia e embuá e os insetos, né? Que daí a gente tem mosca, abelha, barata e por aí vai. Beleza? Equinodermos são animais exclusivamente marinhos, esses aí, né? Então, o filo equinodermata, esse nome aqui mais esquisitão, digamos assim, geralmente não cai dessa maneira, que é a forma padrão do latim, né? Equinodermos, a gente chama. Reúne animais cujas características principais são os espinhos. Tem um monte de espinho presente na superfície da pele. Os representantes mais conhecidos são estrela do mar, né? O Patrick estrela, ouriço do mar, bolacha da praia, né? Também tem as bolachas do mar, né? Parece uma bolacha, mas é um animal. Os cordados. E aqui sim, o filo cordado reúne uma grande diversidade de seres de formas e tamanhos variados, adaptados aos mais diversos ambientes. São representantes dos cordados animais invertebrados, aquáticos como o anfíoxo e a sídua, bem como todos os animais vertebrados. Então, fazendo um parênteses que eu falei lá na frente, todos os vertebrados, perceba o seguinte, todos os vertebrados são do filo cordado. Porém, nem todos do cordado são vertebrados. Percebe a diferença? E aqui os vertebrados, que é os grupos que eu mais gosto: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O ser humano tá aqui, ó, no grupo do quê? Dos mamíferos. Mamíferos geralmente têm mamas e os filhos tomam leite da mãe quando são recém-nascidos. Então, nós temos o filo dos cordados e os subfilos urocordados, cefalocordados e vertebrados. Então, ó, o que mais cai aqui, ó, são os vertebrados, tá bom? Urocordados são animais sésseis, isto é, que vivem fixo, então, em rochas submersas na água do mar. São encontrados em todos os ambientes marinhos. Tunicados são mais desconhecidos. Os cefalocordados são animais marinhos que apresentam o corpo achatado e afilado lateralmente, né? Um exemplo é o anfíoxo. São mais desconhecidos também. Agora os vertebrados, esse atenção especial. São animais que apresentam durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal, a notocorda, a estrutura que origina a coluna vertebral. Então, da onde que vem a coluna vertebral? Vem da notocorda.
no desenvolvimento embrionário, existe um elemento chamado notocorda que depois vai gerar a nossa coluna vertebral. Aí os exemplos é o peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Tá legal? Aqui alguns cordados invertebrados são uns animais mais exóticos, digamos assim. E aqui não precisa se preocupar tanto com quem são eles, mas você tem que saber que existem alguns cordados que são invertebrados. Então, existem cordados invertebrados? Sim, existem. Agora vamos falar aí dos vertebrados, os peixes, né? O peixe tem aquela coluna vertebral que forma um monte de espinhos, né? Então os peixes são vertebrados aquáticos de água doce ou marinha. Então tem alguns que são de rios, outros que são de mares ou oceanos. Apresentam a pele revestida de escamas e prolongamento em forma de lâminas firmes, as nadadeiras. Claro, se está na água, eles têm que ter as nadadeiras para se locomover, sair nadando. Algumas espécies possuem esqueleto ósseo, são denominados osteíctes, enquanto outras, cujo esqueleto é cartilaginoso, são chamados de condrictes. Esses animais são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo não é constante. Então, diferente do ser humano, que não é pecilotérmico, o pecilotérmico é um animal que é o seguinte: se eu pegar um peixe e colocar na água fria, e o corpo dele vai ficar mais frio. Se colocar numa água mais quente, o corpo dele vai ficar mais quente. Ele não tem temperatura constante. E se não tem temperatura constante, significa que a temperatura o quê? Varia. E dentro disso, é importante você ter anotado aí que algumas espécies de peixe têm esqueleto ósseo, feito de osso mesmo, e alguns têm um esqueleto cartilaginoso. Exemplo, tubarão e arraia, por exemplo. O esqueleto deles não é de osso, é de cartilagem. Parece um pouco com osso. Cartilagem nós também temos no nosso nariz, por exemplo. Uma parte aqui do nariz não é osso, é cartilagem. Os anfíbios. Anfíbio significa que tem vida. O nome anfíbio significa que tem vida aquática e terrestre. Exemplos: anfíbios são animais de quatro patas e dotados de pele lisa, sem escamas, diferente dos peixes, e rica em glândulas produtoras de veneno. Na maioria das espécies, os animais adultos vivem em terra firme e as larvas na água. Lembra que eu falei? Muitas vezes eles vivem. O sapo, por exemplo, quando ele é um formato mais inicial, né, ou a gente tem os girinos, por exemplo, estão na água, depois vão para a terra firme. E geralmente eles são meio úmidos, tá bom? Os representantes desses grupos são sapos, rãs, salamandras, exemplo de salamandra aqui, ó, as pererecas e também as cobras cegas. Cuidado, porque a gente tem as cobras, que são répteis, mas a cobra cega é anfíbio. Répteis. Os répteis são animais dotados de pele seca, impermeável e grossa. Então, seca, impermeável, ou seja, não entra água dentro deles pela pele, e grossa. São pecilotérmicos. Aquele mesmo esquema. A temperatura do corpo é variável. Por isso que muitas vezes você vai ver um jacaré tomando sol, né? Uma tartaruga tomando sol, o quê? Para dar uma esquentada no corpo. A maioria desses animais se encontra nas regiões tropicais da Terra. Legal. O que são regiões tropicais? Que estão entre os trópicos, né? Se você for ver o mapa mundi, nós temos o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o Trópico de Câncer. Então, regiões tropicais são regiões que estão dentro dessa faixa dos trópicos, tá? Regiões tropicais. O desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo. Isso daqui é muito com casca resistente. Isso aqui é muito importante. Então, jacaré, crocodilo, tartaruga, a fase embrionária é dentro de um ovo. Tem um ovo, tá? Que contém um líquido para manter o embrião úmido. Daí os representantes mais comuns são ali cobras, tartarugas, lagartos e jacarés. Todos esses são o quê? Répteis. Aves. São animais que se caracterizam por ter o corpo coberto de penas. Esqueleto leve. Por que esqueleto leve? Elas não vão ter que voar, então o esqueleto, quanto mais leve, melhor para elas conseguirem voar. Membros anteriores em formas de asas, né?
Nós temos os membros anteriores e posteriores. Os anteriores é como se fossem as mãos nossas, em forma de asa. Tem bico, córneo desprovido de dentes. Então, ave tem dente? Não, tem bico. Eles quebram com a força do bico, mas não tem dentes. Que funciona como boca e mãos. Então, eles pegam as coisas com o bico e comem também as coisas com o bico. São animais homeotérmicos, diferente dos pecilotérmicos. Então, os homeotérmicos são aqueles que têm temperatura constante. Eles podem estar num lugar frio ou num lugar quente. A temperatura deles é sempre a mesma, do corpo deles. Assim como os répteis, as aves também têm seu desenvolvimento embrionário no interior de um ovo de casca calcária. Você já deve ter visto o ovo de pássaro, né? Passarinho, eles têm o ovo, colocam no ninho lá até chocar. Alguns exemplos: avestruz, galinha, beija-flor, canário e por aí vai, pomba, né? Diversas aves. Os mamíferos, aí a gente entra nessa daí, não é mesmo? Os mamíferos têm como principal característica a presença de glândulas mamárias. Glândulas mamárias. É o que vai dar para mamar. Sendo que a maioria tem um corpo coberto total ou parcialmente de pelos. Então, ó, a ave, vamos diferenciar aqui. A ave tem pena. Peixe tem escama. Mamífero tem pelo, pelagem. Sendo que a maioria tem um corpo total ou parcialmente coberto por pelos. Os representantes desse grupo estão espalhados por todos os ambientes, apresentando grande variedade de espécies com características e adaptações variadas. São homeotérmicos, aquele mesmo esquema, a temperatura do corpo não muda. O ser humano, por exemplo, a temperatura do nosso corpo é aproximadamente 37 graus Celsius. Não importa se a gente vai para um lugar mais frio ou para um lugar de mais calor, a temperatura vai se manter, porque nós somos o quê? Homeotérmicos. O nosso próprio organismo vai regular a temperatura. Aí os mamíferos mais conhecidos: baleias, golfinhos, peixe-boi, cães, gato, cavalo, elefante, macaco e os seres humanos. Somos animais? Somos, estamos dentro do reino animal, filo cordado e somos o quê? Mamíferos. Então, alguns personagens da vida real. A gente já falou lá da Era do Gelo, falamos um pouco do Bob Esponja. Vocês já assistiram um filme chamado Rio? Então, ó, personagens do filme Rio foram inspirados em animais ameaçados de extinção. A realidade do tráfico de animais é retratada no filme. Se você não assistiu, assista esse filme, é bem legal. Esse pássaro aqui azul, né? Então ele retrata isso daí. Ele fala sobre tráfico de animais, uma coisa horrível, tráfico de animais silvestres e alguns animais em extinção, porque o ser humano às vezes mata, depreda, ele mata muitos animais e os animais vão deixando de existir, podem até ser extintos, o que aconteceu com alguns já, infelizmente. Aqui é uma questão de reflexão, né, para você ler e pensar com carinho. Então, tem de importante, aquela nossa tabelinha dos filos, você tem que saber, tem que decorar, tem que saber o que é pecilotérmico, tem que saber o que é homeotérmico e as principais características de cada grupo que eu comentei ao longo da nossa aula. Pega o seu caderno, faça as devidas anotações, separe o seu caderno de preferência por matérias, coloque ciências, história, geografia, português, matemática e faça sempre os seus resumos. Beleza?